Então, boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, agradecer à comissão organizadora, ao Evandro em especial. É um prazer estar aqui e trazer para vocês uma visão mais humanizada de ciência a partir de um episódio bem específico e particular da vida do Bohr, quando ele desenvolve o seu pós-doutorado e vai interagir, vai estabelecer relações pessoais com o Thomson e com o Rutherford. Então, é muito comum ainda no ensino de ciências se ter aquela imagem de que o cientista é aquele gênio isolado que vive em sua torre de marfim, quase que sobre-humano, que não tem vínculos com a sociedade, não tem interações pessoais, amigáveis com ninguém. E, normalmente, essa imagem continua sendo perpetuada no ensino porque existe uma grande ênfase naquele produto científico, naquela reconstrução lógica da ciência que descontextualiza historicamente ela, que não evidencia a prática científica, sua natureza. E, nesse sentido, quando a gente não trabalha com a gênese do conhecimento, como é que se dá o contexto de desenvolvimento da ciência, essas imagens continuam sendo, então, perpetuadas. Por isso é importante que a gente leve para o ensino de ciências, para a formação de professores, até mesmo para a formação de bacharelandos que depois vão produzir ciência. É importante que eles saibam como a sua própria ciência funciona e é praticada, que aspectos afetivos, sociais, essas interações mais humanas, valores não epistêmicos fazem parte do próprio desenvolvimento da ciência e têm que ser reconhecidas como tal. Então, os estudiosos, eles têm uma vida privada, eles são pessoas que literalmente vivem, né? Eles pensam, criam expectativas diante da vida, diante de suas pesquisas. Normalmente, eles estabelecem vínculos com amigos, com filhos, com familiares, e todas essas interações subjetivas, afetivas, sociais, influenciam em maior ou menor medida a sua atividade científica. Então, por isso que se evidencia a importância, muitas vezes, de episódios históricos, nem que sejam recortes muito limitados de biografia, se não uma biografia completa, mas recortes delas serem levados para a sala de aula, para a formação de professores e no âmbito da própria pesquisa, de pesquisadores em si também, porque é conhecendo como se dá essa dinâmica científica, quem produz essa ciência, que relações são estabelecidas, que a gente pode aproximar as pessoas desse desenvolvimento que é tão importante para a sociedade como um todo. E aí a gente fala muito, inclusive ontem o André trouxe também aqui no seminário, que a nossa área já vem há décadas enfatizando a importância e uma das razões para se trabalhar com a história e filosofia da ciência no ensino, que é de humanizar a ciência. Então, muito se fala, a ciência é humana, é importante a gente humanizar, mas como especificamente mostrar isso? Que tipo de humanização é essa? Não basta dizer que a ciência Então, muitas vezes, não basta a gente enfatizar e dizer a ciência é produzida por pessoas, mas, especificamente, que relações são essas relações humanas, essa perspectiva humanizada da ciência que a gente pode estar enfatizando no ensino para aproximar as pessoas, então, desse cientista, aproximar os estudantes da própria ciência, que eles acham que eles, muitas vezes, não podem fazer ciência ou ir para uma carreira científica porque consideram que isso fica muito distante da sua realidade, porque eu não sou super inteligente, porque eu não vivo naquela minha perspectiva isolada da sociedade, eu quero interagir com todo mundo, então eu não vou para esse caminho. Então, é importante a gente trazer esses elementos no âmbito do ensino de ciências. E esse caso, em particular, que eu vou trazer para vocês, é um episódio muito profícuo para evidenciar como essas relações subjetivas da personalidade de cada estudioso pode influenciar o próprio desenvolvimento do conhecimento científico. Então, entre 1911 e 1912, é uma parte bem restrita do Bohr, é praticamente um ano da vida dele em que ele vai desenvolver um pós-doutorado, a primeira parte com o Thomson, em Cambridge, e a segunda com o Rutherford, em Manchester, que justamente ele vai estabelecer vínculos, ou não, como a gente vai trabalhar aqui, né, evidenciando todas essas relações subjetivas, afetivas, e como isso influencia e influenciou fortemente o desenvolvimento dele depois do modelo atômico. Então, para isso, primeiro eu trago aqui uma breve contextualização do jovem Bohr, quem é esse jovem Bohr que vai interagir com o Thomson e com o Rutherford lá por torno de 25, 26 anos. Como é que era o contexto familiar para a gente entender quem é esse sujeito
de onde ele surge, como é o teu contexto familiar e científico que ele emerge, que vai interagir posteriormente com o Thomson e o Rutherford, para depois, então, passar para os contatos pessoais que eles estabelecem. Então, aqui eu trago essa imagem do jovem Bohr, aí, pequeno Bohr, em torno de 2 anos, para a gente começar a compreender como é que ele surge no mundo mesmo, como é que ele nasce, em que contexto familiar ele nasce, para a gente começar a entender que sujeito é esse que vai se constituindo ao longo da sua vida e que lá, quando ele tem 25, 26 anos, vai interagir com o Thomson e com o Rutherford. Então, o pai dele era um respeitado professor de fisiologia de Copenhague. Então, ele tinha um respeito muito grande. Ele foi politicamente progressista, um defensor da emancipação das mulheres, dos direitos das mulheres. Inclusive, em 1875, na Dinamarca, houve um decreto autorizando as mulheres a ingressarem na universidade, e o pai do Bohr ele vai auxiliar algumas dessas mulheres interessadas em ingressar na universidade, dando aulas para elas, providenciando aí tudo que elas precisavam, preparando elas para essa espécie de teste admissional que ia ter na universidade. Inclusive, foi lá que ele vai conhecer a Ellen Adler, que vai ser a mãe do Bohr e esposa, então, do Christian. E aí é curioso, não é o foco aqui, mas para adentrar um pouquinho na história, que a Ellen estava se preparando para ingressar na universidade, mas depois que ela se casa com o Christian, paradoxalmente, ela não segue uma carreira acadêmica, tampouco científica. Fica uma questão em aberto aí da gente pensar até que ponto ela desiste, né, de seguir uma carreira acadêmica por valores patriarcais. A literatura não evidencia muito isso, não parece ser o caso, é uma questão que pode ser investigada, mas não parece ser o caso porque, como eu vou enfatizar, a família do Bohr vem de uma preocupação acadêmica, de uma mente aberta, reflexiva muito grande. A Jenny foi a irmã dele, ele teve 2 irmãos, a Jenny e o Harold. A Jenny estudou História e Inglês, e depois ela lecionou numa escola da Hannah Adler, que é uma das tias do Bohr, que eu vou falar em seguir. E o Harold foi um matemático muito respeitado. Inclusive, a literatura aponta que ele foi quase tão famoso na matemática quanto o Bohr é na física. Então, o Bohr ele sempre teve, né, cercado por familiares. Então, ele estabelece, durante toda a sua vida, aqui transcendendo esse período que eu vou mencionar, mas durante toda a sua vida ele mantém um vínculo familiar muito forte, inclusive com a Hannah, que era uma das tias dele. Eu trouxe uma foto já de um tempo posterior, de 1932, para evidenciar que essa relação que se cria, se estabelece desde que ele era criança, porque ela levava tanto ele quanto os irmãos para museus, para teatros. Então, ela teve uma importância na vida dele, nessa fundamentação que ele tem em termos estudantis, acadêmicos, culturais. E ele se mantém essa relação ao longo de toda a vida. Inclusive, ela foi uma pioneira na Dinamarca, ela foi uma das primeiras a obter uma titulação de física. E depois ela fundou uma escola mista, que na época também não era muito comum. Então, ela foi uma pioneira no campo educacional da Dinamarca. Então, mesmo em uma época bem conservadora, as mulheres, em especial da família do Bohr, elas venceram algumas estruturas hierárquicas, né? Elas venceram algumas barreiras hierárquicas que existiam na época. Então, elas estudaram, era muito comum, elas se formavam, entravam em universidades, eram professoras, inclusive a irmã do Bohr, a tia dele. Então, elas tinham um vínculo muito forte com essa perspectiva. Inclusive, tanto a Hannah, que é a tia dele, quanto a Jenny, elas não se casaram, por exemplo, que também naquela época era um pouco incomum. Então, elas quebraram alguns paradigmas, digamos assim, patriarcais daquela época. Aqui eu trago uma imagem para contextualizar, é a avó materna do Bohr, ali atrás, essa aqui, com as suas 3 filhas. Uma delas é a mãe do Bohr, outra é a tia Hannah, que foi quem fundou aquela escola, e uma terceira ali, Emma. Eu trouxe isso para evidenciar que é uma pintura, né, de 1868, mas a gente vê o ambiente, se a gente aproxima essa imagem, a gente consegue perceber, por exemplo, que as meninas estão envoltas a livros, essa aqui está com um livro aberto na mão, e aí não é só a imagem que diz isso, né? Então, existem registros históricos de que, de fato, a família do Bohr ela era muito aberta, tinha uma preocupação muito grande nessa questão acadêmica, da importância dos estudos, e permitiu, inclusive, que as meninas, mulheres, né, que quisessem, se interessassem, seguissem por esse caminho acadêmico.
E por parte de pai, também é importante a gente ver como é que surge esse Bohr, né? Como é que, desde criancinha, ele está imerso numa família, envolvida com uma preocupação de ensino muito forte. O avô dele era professor, o bisavô também era professor, e o tataravô, embora não se saiba se tinha uma formação específica ou não, até naquela época nem se tinha muito essa discriminação, mas ele fundou uma escola na Dinamarca. Então, ele vem de uma família que tem preocupações educacionais, acadêmicas muito fortes. É sobre esse ambiente que ele vai se constituindo enquanto um sujeito. E apesar de ter uma família bem grande e ele manter laços afetivos fortes com tias, com primos e tudo mais, com primos não, né? Com as tias naquela época, ele não interagia com os primos. Com os irmãos, desculpa. Uma das características mais fundamentais, uma das figuras mais fundamentais da vida dele foi o Harold, né? Então, eles estabelecem um vínculo muito forte desde pequenos, e isso vai se estender, sobretudo, para esse período do pós-doutorado que o Bohr vai desenvolver, em que ele troca inúmeras cartas com o Harold, que ele sai da Dinamarca, então ele vai trocar inúmeras cartas. Inclusive, ele pede para o Harold conferir vários dos cálculos que ele vai desenvolvendo. Então, a interação deles é afetiva, é profissional, é científica nesse sentido e se mantém ao longo de toda a sua vida. Aqui eu trouxe umas imagens deles para ver como é que foram se constituindo esses laços aí que se estabelecem por uma vida toda entre esses irmãos. E uma outra pessoa fundamental para a constituição desse jovem Bohr foi a Margaret, que ela teve um papel muito importante na vida do Bohr como companheira, posteriormente esposa, mas também muito como amiga, incentivando muito as atividades científicas que ele produzia, as suas pesquisas. Eles vão se conhecer em 1909, enquanto o Bohr está aí na graduação. Eles vão se casar no finalzinho do pós-doutorado do Bohr. E uma das características do Bohr é que ele estudava assim, ditando, né? Então, ele fazia suas pesquisas, toda a tese de doutorado dele foi ditada para a mãe dele. Então, ele ditava e a mãe dele ia lá e redigia toda a tese de doutorado dele. Depois que ele casa, ele passa a fazer isso com a Margaret. Então, ela passa, né, a escrever muito do que ele ditava para ela sobre as suas pesquisas. Então, ela vai ter um papel muito fundamental também nas consequências depois do pós-doutorado dele, o que surge do pós-doutorado dele depois. E aí, só nesse período, entre 1910 e 1913, quando o Bohr já deixa ali a graduação, começa a se envolver com pós-doutorado e finaliza o pós-doutorado, eles trocaram nada menos do que 200 cartas. Tá? Então, é um trabalho que está envolvido aí no meu projeto de pesquisa, analisar essas cartas, que eles estabelecem uma relação muito linda. Inclusive, é importante a gente pensar até que ponto, embora Margaret não tivesse uma carreira científica, ela não foi acadêmica e também não seguiu por essa carreira científica, ela se aventurou em estudar física. Então, ela pegava alguns escritos para estudar, para poder acompanhar, de certa medida, o que o Bohr ia desenvolvendo. Inclusive, em muitas cartas que o Bohr escreve, não só para ela, para o Harold e para o próprio Rutherford, ele coloca muitas vezes no plural. Então, eu e Margaret desenvolvemos, eu e Margaret. Então, não é necessariamente um apoio conceitual que ela dava para ele, mas é um apoio emotivo, afetivo, que contribuiu e influenciou para que ele desenvolvesse posteriormente a sua trilogia. Então, como é que se deu, né? Aqui eu estou falando bem brevemente por conta do tempo, mas como é que se deu a imersão do Bohr na ciência em si? Então, ele ingressa na universidade em 1903, aí ele fica graduado em 1909, demora bastante até, abrindo um parênteses, em 1962, houve uma entrevista que o Bohr deu já no final da sua vida, de 5 encontros, ele deu para o Kuhn e outros, em que ele vai fazer um relembrar da vida dele, né, de vários aspectos, de toda a sua concepção teórica, filosófica, familiar e tudo mais. E a Margaret também dá uma entrevista, né, depois até que o Bohr falece, ela vai lá e dá um outro momento de entrevista, em que ela relembra que também fica, até para a família, ficou curioso por que ele demorou tanto tempo para se graduar, porque é um tempo considerável, né? Mas, enfim, isso fica em aberto, não sabe por que ele levou tanto tempo, de 1903 a 1909, para terminar aí a graduação. Mas é isso que acontece. E aí, nessa época, ele entra no mestrado com o Christiansen. E aí, abrindo um parênteses para entender quem é o Christiansen também na vida desse jovem Bohr. Então, abrindo um parênteses, né, lá na casa dos Bohr, como eu disse, era uma família muito aberta, muito liberal, que valorizava muito essa concepção reflexiva, educacional. E o Christian, que é o pai do Bohr, era um professor muito respeitado.
em Copenhague e tudo mais. E ele costumava reunir na sua casa 4 grandes pessoas. Ele próprio, que era um grande fisiologista, o filósofo Harald Hofstede, que depois vai ter uma influência sobre o Bohr, o linguista Thomsen e o próprio Christiansen, que era físico e vai se tornar, então, orientador, tanto no mestrado quanto no doutorado do próprio Bohr. E aí tem essa citação do Rosenfeld e do Rüdiger, muito interessante para a gente entender como é que se dava esse contexto daquele Bohr criança, dentro de um ambiente familiar, dentro de uma casa que reunia essas figuras que a gente sabe que são tão relevantes, que trouxeram implicações importantes para as reflexões dentro de suas áreas. E aí diz assim: em uma palestra memorial sobre Hofstede, muitos anos depois na academia, Niels Bohr menciona a profunda influência que ele e seu irmão Harald receberam desde a mais tenra infância ao serem autorizados a sentar e ouvir conversas daquelas noites em que o quarteto se reunia na casa dos Bohrs. Isso não foi tanto uma influência direta, mas uma inspiração para uma compreensão profunda da unidade, em toda a busca humana pelo conhecimento, independentemente das diferentes formas que ele se manifesta nas atividades de um biólogo, um físico, um filologista e um filósofo. Então, a gente imagina como é que se deu a constituição desse sujeito, né? Que ele estava, desde criança, envolto a essas discussões que ocorriam na própria casa dele. Então, o certo é que ele passa a desenvolver um mestrado muito curto, de 6 semanas, com Christiansen, que era um físico também bem reconhecido em Copenhague, um dos poucos, se eu não me engano, até que era o único naquela época. E aí, o Christiansen deu para ele um tema, né, que era a teoria eletrônica dos metais. E o Bohr aceitou, tudo bem, vou trabalhar com a teoria eletrônica dos metais, então. E aí, a tese foi desenvolvida também nessa mesma temática da dissertação e foi defendida em 1911. E aí aqui eu trago um recorte de como foi a defesa de tese do Bohr, porque logo depois da defesa ele vai começar os trâmites e pensar no seu pós-doutorado. Mas é importante porque também é um marco na vida. Todo estudante que vai defender a sua tese, ele reconhece que aquele momento é um fato importante na sua vida. Então eu trouxe isso aqui também para evidenciar que foi um momento também marcante na vida do Bohr. E aqui tem um jornal diário dinamarquês, que inclusive divulgou como tinha sido aquele momento que estava tão esperado naquele momento da comunidade. Então, é importante aqui ressaltar que, embora o Bohr não fosse tão conhecido, obviamente, nesse período, o pai dele era um professor bem respeitado e, por isso, também a influência dele sair no jornal com uma publicação como essa. Então, o Dr. Bohr, um jovem pálido e modesto, não participou muito do processo, cuja curta duração é recorde, de 1h30 apenas. O pequeno auditório 3 estava superlotado e as pessoas estavam de pé no corredor. Então, para ver a importância que era dada, sobretudo por um tema que não era muito trabalhado lá em Copenhague. Mas o que acontece? O pai do Bohr havia recentemente falecido. Então, ele vai defender a sua tese em maio, em abril a versão já está finalizada. Não, em abril, ele vai defender em março, né? Em abril a tese já está finalizada, só que o pai dele tinha falecido em fevereiro, e ele tinha uma relação muito forte com o pai também, então deve ter sido para ele um marco também sentir essa perda do pai ao mesmo momento que ele está lá tendo que defender a sua tese. Então ele escreve uma carta naquela época para o próprio Harald, enfatizando a importância do irmão para aquele período, não só para ele, mas como para toda a família, não só no auxílio para finalizar a tese que ele estava desenvolvendo, como também com esse apoio emocional que ele recebeu com o falecimento do pai, de forma tão precoce. Ele era novo, tinha 50 e poucos anos, não era algo esperado assim entre os familiares. Mas, enfim, eu trouxe essa pequena parte inicial para a gente entender como alguns fatores que são considerados subjetivos, afetivos, influenciam a própria constituição de um sujeito e fazem parte do que ele é enquanto cientista, porque não tem como separar a pessoa do cientista, né? Então, é uma atividade profissional que ele estabelece, mas existem influências que estão permeando a própria constituição de um sujeito. E isso vai se representar quando a gente percebe quem é esse Bohr que vai desenvolver o seu pós-doutorado, que influências ele teve no seu contexto familiar, na sua inserção lá no início da sua carreira científica. Por isso que eu trouxe esse apanhado geral, para a gente compreender que, nesse Bohr de 1911, 1912, a gente tem um sujeito que se constituiu ao longo da sua vida com diversos tipos de influência. Então, em setembro de 1911, o Bohr vai desenvolver o seu pós-doutorado lá com Thomson. Então, antes do pai dele falecer, já estava pré-estabelecido, ele já tinha criado alguns vínculos, assim, deixado tudo encaminhado para o Bohr desenvolver o pós-doutorado dele lá com o Thomson.
E aí ele vai e recebe uma bolsa de estudos. Na cabeça do Bohr, ele pensa que ele vai trabalhar com Thomson, sobretudo, para continuar desenvolvendo a sua pesquisa sobre a teoria eletrônica dos metais, porque o Thomson foi o pioneiro nesse assunto, além de outras coisas, né? E o Bohr tem uma admiração profunda pelo Thomson ao longo de toda a sua vida. Então, nessa entrevista que ele deu em 1962, ou seja, 50 anos depois desse período em que a gente vai estar analisando, ele faz um relembrar de tudo isso que ocorreu, não só nesse período, em outros, né, mas eu recortei aqui particularmente desse período. Então, ele recorda que considerou, em primeiro lugar, Cambridge como centro da física e Thomson como um homem maravilhoso. Então, ele vai ter uma admiração profunda que vai se estender ao longo de toda a sua vida, apesar de tudo que vai acontecer, como eu vou mencionar aqui a seguir. Então, aqui é o Bohr, em Cambridge. É esse jovem Bohr que a gente vai estar analisando aqui, especificamente nessa data. Foi tirado entre 1911 e 1912. Então, é esse Bohr aqui que vai para Cambridge. Então, o primeiro contato que ele teve com Thomson foi muito entusiasmador. Primeiro que ele tinha, assim, um reconhecimento muito grande do Thomson. Ele admirava o Thomson. Então, ele já foi para lá com uma expectativa muito grande de interagir com aquele que, para ele, era uma pessoa importante, reconhecida, que ele admirava muito. Então, ele escreve, como eu disse, ele escreve inúmeras cartas, né, tanto para a Margaret quanto para o Harold. E aqui eu trouxe o trechinho de uma carta que ele escreveu para a Margaret e uma que ele escreveu para o Harold para evidenciar como ele se sentiu nesse primeiro contato que ele teve com Thomson. Então, para ela, ele escreve: Thomson foi extremamente gentil. Conversamos um pouco e ele disse que lhe interessaria ver minha tese. E para o Harold ele disse: você deve imaginar o que foi para mim falar com um homem assim. Ele prometeu ler minha tese e me convidou para jantar com ele. Não posso dizer o quanto estou feliz e agradecido que uma tradução de minha tese foi concluída e eu pude entregá-la a Thomson. Então, ele estava bem entusiasmado com esse primeiro contato com o Thomson, levando sua tese traduzida. Porém, essa tese traduzida, o que acontece? O Bohr, ele não tinha familiaridade com o inglês, e a tese dele foi escrita em dinamarquês. E aí, ele pediu para um amigo dele, que não era físico, fazer uma tradução rapidamente para ele poder levar para o Thomson, porque as coisas aconteceram muito rapidamente. Só que, como não sendo físico, essa transposição na tradução providenciou vários erros, inclusive conceituais, né? Porque não é fácil traduzir, tu tem que ter um bom conhecimento das duas línguas, inclusive em termos conceituais, para te poder fazer uma tradução adequada, sem erros conceituais. Então, foi uma tradução muito mal feita, mas foi uma tradução que ele levou para o Thomson. Só que em pouco tempo ele já vai começar a perceber que aquele entusiasmo começa a decair, porque justamente essa interação com Thomson não vai ser como ele esperava. Então, o próprio estudioso cria expectativas que estão envolvidas com a própria atividade que ele vai desenvolver. E aí ele, em carta para o Harold, ele diz: até agora não foi fácil lidar com Thomson, como eu pensei que seria. Ele é uma pessoa incrivelmente inteligente e tudo mais, mas o Thomson ficava muito ocupado com seu trabalho e não dava devida atenção aos estudantes que estavam lá no laboratório desenvolvendo pesquisas, quer de pós-doutorado, doutorado, mestrado. E aí ele diz: Thomson ainda não teve tempo de ler minha tese. E é o que tudo indica, pelo menos o que a literatura aponta, é que ele nunca leu. Se ele leu assim, escondido, a gente não sabe. Mas ele nunca explicitou que chegou a ler a tese do Bohr. E ainda não sei se concordará com minhas críticas. Ele só conversou comigo sobre isso algumas vezes e por alguns minutos. E aí acontece, como aqui na citação ele diz, né, em carta a Harold, não sei se ele vai concordar com as minhas críticas. Acontece que o Bohr ele tinha uma característica também muito peculiar, porque existem essas idiosincrasias, né, cada um tem a sua personalidade, e o Bohr ele era muito crítico com o que lia, mas não é uma crítica pejorativa, ele não queria evidenciar um erro para dizer eu consigo fazer melhor, eu vou corrigir. Não, mas era porque ele não deixava passar. Então, ele lia alguma coisa, e isso acontece em inúmeros casos, como a gente vai ver depois a seguir também, e ele viu erros, né, nos cálculos de absorção de raios do calor do Thomson. Então, ele pensou, eu vou levar essas minhas considerações e a gente talvez possa até trabalhar juntos para tentar amenizar esses erros que ele encontrou no trabalho de Thomson. Só que o Thomson não se mostrou disposto a aceitar essas críticas de um recém-doutor que ele não conhecia, que chegou aqui mal sabe falar inglês, não é familiarizado com a língua, já chega criticando o meu trabalho. Então, o Thomson, por essa personalidade, digamos assim, peculiar ou mais forte, não se mostrou aberto para receber essas críticas que o Bohr estava levando de antemão para ele. Então, de fato, né, os estudiosos, como qualquer outra pessoa, como seres humanos, eles interagem socialmente, e essas características pessoais, idiosincráticas, as expectativas que se criam,
podem influenciar os tipos de vínculos que vão ser estabelecidos ou não para o próprio desenvolvimento do conhecimento científico. Aí, nessa entrevista, 50 anos depois, o Bohr vai dizer que, de fato, ele acha que não ter um conhecimento adequado do inglês foi um empecilho grande para ele não estabelecer um vínculo mais efetivo com o Thomson. E aí ele vai dizer que foi uma decepção, de fato, saber que o Thomson não estava interessado em ler a tese dele, e talvez nunca tenha lido, né? Só que as personalidades eram muito diferentes, né? Então, enquanto o Bohr gostava de trazer à tona essas críticas, mas não de forma pejorativa, mas de forma vamos dialogar e vamos trabalhar sobre isso, o Thomson não estava aberto a receber esse tipo de consideração. Então, toda essa influência, tem a influência da língua inglesa, tem a tese mal traduzida, tem essa questão que o Thomson não estava aberto a receber erros, né? Reconhecer erros nos seus cálculos da absorção do calor. Mas, mesmo assim, diante dessas influências e tantas outras que a gente podia trazer aqui à tona, teve um outro aspecto que fez com que o Bohr se decepcionasse com a sua experiência em Cambridge. Agora eu vou falar mais adiante, então, sobre isso. Que é justamente o tópico experimental que ele vai estar trabalhando no laboratório. Mas, então, fica para mais adiante. O fato é que o Bohr era um conversador nato. Então, ele gostava, como eu disse, toda a tese dele foi ditada. E ele gostava muito de fazer isso. Ele pensava alto, conversava, dialogava com os estudantes. Então, ele problematizava muito da sua vida, apesar disso acontecer, não especificamente no pós-doutorado. Então, durante o pós-doutorado dele, isso não vai ser tão evidenciado assim. Isso vai acontecer depois do pós-doutorado dele. E antes, antes, durante a teoria dos metais, também ele fazia isso, conversava, dialogava com os problemas que ele estava colocando. Aqui, durante o pós-doutorado, ele vai se restringir a fazer isso, particularmente com o Rutherford e mais ainda com o Harold, como eu vou evidenciar mais a seguir. Já o Thomson, como eu coloquei ali, preferia o silêncio da sua voz. Ele era muito mais reservado, ele não se abria com os estudantes, ele não estava constantemente no laboratório, não se interessava muito porque eles estavam desenvolvidos. E ele é uma pessoa, digamos assim, mais fechada. Então, são personalidades muito diferentes que acabou influenciando bastante a decisão do Bohr depois de sair de Cambridge. Então, os estudiosos e a própria ciência em si, elas não estão aí envoltos naquela redoma intransponível, isolada do mundo, desses aspectos afetivos, sociais, subjetivos. Muito pelo contrário. As concepções que cada um carrega, esse contexto que cada um traz dentro de si enquanto uma pessoa, as próprias questões da época, o ambiente de onde ela se localiza, o próprio laboratório onde ela vai estar se encontrando, podem desenvolver, podem impactar em maior ou menor medida o próprio desenvolvimento do conhecimento científico e as tomadas de decisões para se trabalhar em um local ou em outro. Então, ele se sentiu, aqui que eu ia falar, além da dificuldade da língua, de tudo isso que eu trouxe à tona, ele se sentiu também muito infeliz em Cambridge, naquele momento, devido ao tópico experimental que o Thomson tinha dado a ele. Então, ele chegou lá e o Thomson disse, olha, tem aí um tópico experimental, que era um problema com descargas de gás, que pareciam umas coisas estranhas lá, e eu quero que tu trabalhe com isso. E simplesmente o Bohr acha que não vai sair nada dali, ele acha que não tem futuro essa pesquisa, esse tópico experimental, se decepciona de ter que desenvolver esse trabalho, mas ele vai continuar desenvolvendo essa pesquisa até sair de lá. Então, ele tentou aproveitar o máximo possível essa estadia lá em Cambridge, ele continuou sempre que possível envolvido com a sua teoria eletrônica dos metais, ele não abandona, era uma chama que ele tinha assim, uma paixão pela teoria eletrônica dos metais até esse momento, então ele não se distancia dela, sempre que possível ele ia lá e continuava a sua pesquisa. Assistiu inúmeras palestras, sobretudo de eletricidade, participou de jantares, interagiu com vários outros colegas cientistas, fez atividades esportivas, desfrutou de passeios ao ar livre, como qualquer pessoa poderia fazer, estando fora do seu país de origem, conhecendo um local novo e tudo mais. Só que isso tudo acontece até que ocorrem aqueles acasos felizes na ciência, mas como eu vou mostrar aqui, esses acasos eles não ocorrem do nada e nem são neutros. Assim como na nossa vida acontece aquele momento especial, nossa, que legal que aconteceu comigo, em retrospectiva a gente vai ver que houve um momento muito importante da vida do Bohr, que foi quando ele interagiu positivo e providencialmente com Rutherford. Então, eles já tinham se visto em outros momentos, mas eles nunca haviam conversado.
Então, é justamente visitando um amigo do seu pai, no caso do Christian, o Smith, que o Bohr vai interagir positivamente, então, com o Rutherford. E aí, né, o caminho que ele vai trilhar pela ciência vai tomar um outro rumo com essa interação e com essa conversa inicial que eles tiveram. Mas antes de passar para essa interação específica com o Rutherford, é importante a gente compreender que o Bohr ele mantém um respeito pelo Thomson ao longo de toda a sua vida. Então, enquanto eles interagiram, havia um respeito mútuo e o Bohr vai evidenciar a sua admiração e o seu respeito por ele, inclusive nessa entrevista que vai ocorrer anos mais tarde. Então, ele mantém essa admiração, esse respeito, embora ele reconheça que a interação entre eles não gerou frutos profícuos. Então, como é que se deu esse encontro entre o Bohr e o Rutherford? Poderia-se dizer que aconteceu à primeira vista, mas é melhor dizer que aconteceu a primeira conversa, porque eles já tinham se visto anteriormente, mas não tinham conversado. E aí, quando eles conversam, o Bohr lembra: eu senti que o Rutherford era um homem tão maravilhoso, e isso ele vai dizer na entrevista. Porque como é que se deu essa conversa? O Bohr vai lembrar que nesse dia eles estavam lá na casa do Smith, e aí eles não falaram sobre o modelo atômico rutherfordiano. O Bohr sentiu que tinha que ser assim, não envolver esse assunto. Mas, já nessa primeira conversa, o Bohr disse que se interessaria em trabalhar com o Rutherford, gostaria de ir lá conhecer algo sobre a radioatividade. E o Rutherford responde que ele seria muito bem-vindo, só que ele não tiraria aluno nenhum do Thomson. Então, o Bohr teria que resolver essa situação primeiro com o Thomson, para depois assumir o seu pós-doutorado lá em Manchester. E aí, como vai explicar, os historiadores explicitam isso, sobretudo o Rosenfeld, que inclusive era um amigo íntimo do Bohr, que os temperamentos do Bohr e do Rutherford também eram diferentes. Então, não houve assim uma afeição de imediato, assim, eu encontrei a minha alma gêmea. Então, embora eles tenham estabelecido uma afeição num primeiro momento, eles tinham muitas diferenças de personalidades também, só que elas foram enfrentadas em prol de algo ainda maior, que começou a dar início a uma longa amizade de rara qualidade entre os dois homens, feita de afeto filial por parte de Bohr e de cordialidade franca e calorosa, tingida de respeito por parte de Rutherford. Então, aqui eu trago algumas imagens para evidenciar de um período que não é esse do pós-doutorado, mas posterior, inclusive, que mostram quanto essa amizade transcendeu os muros da academia, os laboratórios. Então, aqui tem relações deles, inclusive, com as suas esposas, então, um contexto mais familiar. Então, é uma amizade que se perpetuou ao longo de toda a vida deles. Então, enquanto o Thomson não deu o devido crédito a Bohr por ser um recém-doutor, por aquela questão da língua inglesa e tudo mais, isso não vai acontecer com o Rutherford. Então, o Rutherford, como vai colocar o Rosenfeld Nelson, logo reconheceu no time despretensioso menino, como ele chamava, algo de muito especial. Então, de fato, são essas coisas que acontecem, são essas personalidades, essas questões subjetivas que acabam influenciando o próprio desenvolvimento da ciência, como a gente vai ver. Então, embora o Bohr vai dizer o Rutherford também estivesse sempre envolvido com as suas atividades, com a sua, assim como o Thomson também estava. O Thomson não ia sempre no laboratório, porque ele estava envolvido com as suas pesquisas. O Rutherford também tinha pesquisas, como a gente bem sabe, né? Então, ele também estava aí envolvido em várias questões. Mas, ainda assim, como o Bohr vai dizer, ele tinha paciência de ouvir cada jovem que estava lá no laboratório, se interessava pelas pesquisas, e isso também foi uma forma de aproximar os dois. Então, o certo é que em janeiro de 1912, então assim, o Bohr começou com o Thomson em setembro de 1911. E aí, em janeiro de 1912, os acertos já estavam todos estabelecidos para que ele fosse, então, desenvolver uma segunda parte do seu pós-doutorado com o Rutherford. E aí ele escreve para o Rutherford dizendo: se for conveniente para você, ficarei muito feliz em ir a Manchester no final de março e trabalhar em seu laboratório. Aguardo sua resposta com o maior prazer. Em seguidinha, como a gente vê que naquela época não era tão fácil essa troca de cartas, né, e tudo mais, não tinha internet para facilitar essa vida. Mas em seguidinha, como a gente vê, ele mandou a carta em 18 de janeiro, dia 27, ele já recebe o retorno do Rutherford, dizendo que vai ter a maior satisfação em recebê-lo no seu laboratório. E aí a gente pensa, em janeiro, os trâmites para ele ir para Manchester já estavam todos estabelecidos. Ainda assim, ele não vai. Ele espera até março para ir. Então, ele continua sua pesquisa no laboratório com Thomson, evidencia mais uma vez o respeito que ele teve com o Thomson de continuar trabalhando naquele tópico experimental, embora ele
reconheça que de lá não pudesse sair grande coisa. Então, ele continua por lá, participa de várias palestras, inclusive com o Thomson. Mas isso evidencia quantas influências, né, diversos aspectos influenciam a tomada de decisão de um próprio estudioso. Inclusive, quando o Bohr vai falar com o Thomson, olha, eu estou pensando em trabalhar um tema de radioatividade com Rutherford, o Thomson, num primeiro momento, pensa, olha, quem sabe a gente muda a tua temática, então, e tu continua no nosso grupo. Mas o Bohr fica mais resistivo com isso, diz que realmente tem vontade de trabalhar com Rutherford, e o Thomson, então, não traz empecilhos em relação a isso. Então, o Bohr viu lá com o Rutherford, né, a oportunidade de percorrer novos caminhos, de uma nova temática. Ele já não estava interessado por aquela que ele estava desenvolvendo com Thomson. Ele foi para Cambridge pensando que ia continuar desenvolvendo a sua teoria da eletrônica dos metais, e isso não aconteceu. Então, ele viu ali com o Rutherford uma oportunidade de percorrer diferentes caminhos. Só que, em momento algum, o Bohr, nas cartas que ele escreve para Margaret, para o Harold, até para sua mãe, que ele também escreve muitas cartas para ela, inclusive nessa entrevista que ele dá 50 anos depois, ele nunca deixou que se atribuísse especificamente a Thomson a sua desistência de Cambridge. Então, como o Hebron e o Kuhn colocam, sobretudo em pesquisas internacionais ou no ensino fora do Brasil, internacional, é muito comum que se veja uma contextualização equivocada, digamos assim, da história, ou pouco contextualizada, de que diz que foi fácil para o Bohr fazer uma escolha, foi uma escolha fácil e consciente entre abandonar aquela amarga decepção de Cambridge para se aventurar na brilhante promessa que se abria em Manchester. Mas, na verdade, não foi assim. Né? Isso seria descontextualizar o contexto e diversas circunstâncias que o Bohr apresenta sobre esse episódio, tanto naquela época em particular, quanto com o relembrar dele 50 anos depois, e, inclusive, ignorar todo o respeito que ele vai ter com o Thomson, que ele evidencia e deixa claro isso. Então, ele continuou lá em Cambridge, aproveitou indo a palestras, terminando aquela sua pesquisa com tópico experimental. E, para ele, se a gente fosse resumir, estritamente, nunca foi Cambridge ou Manchester, né? Mas foi Cambridge e Manchester. Então, ele tentou aproveitar, de fato, tudo que pôde das duas experiências que ele teve. Mas o certo é que, em março, ele começa, então, lá no laboratório do Rutherford, e ele vai participar de um curso experimental de técnica radioativa. E aí, mais uma vez, entra essa concepção, essa característica peculiar do Bohr, que também... O Bohr tinha, assim, a gente pode dizer que é como se ele precisasse de uma chama para desenvolver suas pesquisas. Então, aquele estudioso que vive isolado numa torre de marfim, ele cai por terra quando a gente pensa e percebe o quanto Bohr ele colocava sua emoção na pesquisa que ele estava desenvolvendo. Então, ele precisava se apaixonar por aquela pesquisa para se adentrar realmente nela. Então, aqui de imediato, ele também não vai ficar feliz com esse envolvimento, lá que o Rutherford colocou ele nessa técnica radioatividade. Ele acha que não vai ter muito futuro, que não vai conseguir publicar nada com isso. De qualquer forma, ele está reconhecendo que o Rutherford era uma pessoa excelente, um homem maravilhoso, que tem um interesse real por todos que estavam trabalhando com ele no laboratório. Algo que ele sentiu muito falta quando estava com o Thomson. E aí ele vai lembrar que no início ele pensou, vai ser maravilhoso adentrar nessa técnica de radioatividade, estou começando a me interessar por isso. Só que... né, ele foi falar com o Rutherford que ele queria se adentrar realmente em outra coisa. Ele tinha tão pouco tempo lá que ele não estava muito feliz em trabalhar com isso e ele queria trocar essa temática. Por quê? Isso, mais uma vez, ele continua, sempre que possível, a trabalhar com a sua teoria eletrônica dos metais. Então, ele não abandona isso. Então, de fato, quando tu tem uma paixão por alguma coisa, aquela centelha que se abre, por exemplo, ele com a teoria eletrônica dos metais, não é qualquer coisa que vai substituir isso. Então, ele mantinha ainda esse desejo de continuar com a teoria eletrônica dos metais. Mas isso vai mudar, e vai mudar não de forma abrupta, mas de forma muito rápida, quando justamente ele vai se ingressar nos problemas de pesquisas que estavam envolvidos no laboratório de Rutherford. E aí a gente vê muitas vezes o quanto o estudioso é guiado pelo instinto, a intuição, a necessidade de entender, a própria paixão para se dedicar naquilo que está fazendo. E isso vai acontecer justamente quando ele vai identificar, lembrando que o Bohr tinha essa característica, né, de trazer à tona esses erros que ele evidenciava, que ele encontrava na pesquisa de outras pessoas e na dele próprio, com certeza. E aí ele vai encontrar uma inconsistência matemática e teórica, né, nesse trabalho do Charles Darwin, que era o neto do Darwin, que pertencia ao grupo de Rutherford. O neto do verdadeiro Darwin. Então, o Darwin neto, vou chamar aqui,
Ele tinha por objetivo central investigar o modelo do Rutherford quando aquela desaceleração das partículas alfa pela matéria. Só que o Bohr vai identificar lá a negligência das forças coulombianas que ligavam os elétrons ao átomo. Então, ele vai ver uma inconsistência lá. E o que acontece? Ele vai dizer assim: um jovem matemático aqui, Darwin Neto, acaba de publicar uma teoria sobre este problema. E eu senti que, além de não estar matematicamente certa, no entanto apenas um pouco errada, estava muito insatisfatória em sua concepção básica. E eu elaborei uma pequena teoria sobre isso, que, embora modesta, talvez possa lançar um pouco de luz sobre algumas coisas relativas à estrutura dos átomos. Aqui está a gênese do envolvimento do Bohr com o modelo rutherfordiano. Mas o que acontece? Novamente tem aqueles acasos felizes na ciência, mas esses acasos eles não vêm do nada, né? Por quê? Faltou um elemento lá no laboratório, o elemento rádio, que impossibilitaria o Bohr de estar no laboratório durante alguns dias. E então o Bohr se encontra num novo laboratório, com novas pesquisas, novos colegas sendo desenvolvidos. O que ele fez? Ele começou a ler tudo que estava sendo publicado, tudo que estava sendo produzido por aquele grupo do qual agora ele fazia parte. E é justamente lá, com essa busca de pensar o que eles estão desenvolvendo aqui, quais são os problemas desse grupo de pesquisa, que ele se depara com o artigo do Darwin. Nesse período que ele não poderia, então, ir para o laboratório. E aí ele diz: este pequeno atraso forçado foi maravilhosamente conveniente para elaborar minha pequena teoria. Então, é aqui que o Bohr passa a se fascinar, que acende aquela chama, que quando a gente lê o Bohr, as cartas que ele escreve, pega o original, a gente vê a necessidade dele de ter realmente uma paixão por aquilo que ele estava desenvolvendo. Aqui a gente vê que aquela chama acendeu. Então, ele passa gradativamente a se envolver com a estrutura dos átomos, a se envolver com o modelo atômico rutherfordiano. Então, ele estava, né, como assim, o acaso? Que acaso foi esse de faltar um elemento rádio e aí tudo se acendeu? Não é bem assim, porque, como eu disse, ele estava num novo ambiente, diante de novas pesquisas, novos sujeitos, colegas com uma nova dinâmica. Inclusive, o Bohr ele vai enfatizar que sentiu uma diferença cultural muito grande entre Cambridge e Manchester, porque em Cambridge ele viu que os colegas de laboratório eles eram muito reservados, muito restritos. Então, ele sentiu uma dificuldade de se relacionar enquanto ele estava lá. Diferentemente de Manchester, quando ele vai lá, ele já se sente muito mais acolhido. As pessoas de lá sabiam que ele tinha dificuldade no inglês, então começaram a auxiliar ele, inclusive, a se adaptar, a se ambientar com a língua inglesa. Então, ele está diante de um novo contexto. E isso também influencia, né, no próprio gosto que ele passa a ter, por exemplo, ou não, pelo modelo de Rutherford. E aí, logo em junho, ele já manda essa carta para o Harold, que ele diz: acredite, é interessante estar aqui. Há tantos para conversar. O professor Rutherford tem um interesse real e efetivo em tudo que considera valer a pena. Nos últimos anos, ele elaborou uma teoria da estrutura atômica que parece ter uma base muito mais sólida do que qualquer coisa que tivéssemos anteriormente. E aqui é importante frisar que, embora ele não explicite, ele conhecia muito bem o modelo de Thomson, né? Então, ele está falando isso tendo conhecimento profundo do modelo de Thomson. Então, aqui a gente vê o quê? A gente encontra, de fato, a gênese do envolvimento do Bohr com as questões rutherfordianas, que a gente sabe que isso vai desencadear a sua trilogia e a gente vai ter um papel muito importante na história da velha mecânica quântica com todo esse envolvimento que aconteceu. Mas ele continua ainda envolvido com a teoria eletrônica dos metais, sempre que possível. Embora isso vá ficando aos poucos, a gente vai percebendo nas cartas que ele troca e tudo mais, que ele vai deixando, de certa forma, nesse período que ele vai desenvolver a sua trilogia de lado, a teoria eletrônica dos metais. E aí, apenas 7 dias antes da carta anterior, em junho, ele já diz para o Harold: pode ser que eu tenha descoberto um pouco sobre a estrutura dos átomos. Você não deve contar a ninguém sobre isso. Tudo surgiu e se desenvolveu a partir de uma informação inicial que obtive da absorção de partículas alfa. Então, aqui a gente vê, paradoxalmente, aquele Bohr que gostava de conversar alto, de explicitar os seus problemas, particularmente nesse momento, ele pede para o Harold que ele não comente sobre essa pesquisa que ele estava desenvolvendo com a estrutura atômica. Por quê? Porque ele estava num grupo em que todo mundo discutia o modelo de Rutherford. Então, ele tinha medo que alguém pudesse antecipar algumas das ideias que ele estava desenvolvendo. Inclusive, lá na entrevista de 62, 50 anos depois, ele vai se sentir surpreso de que o modelo de Rutherford, na perspectiva dele, era discutido somente lá. Então, quando ele estava lá com o Thomson, ninguém falava do modelo de Rutherford, não era discutido lá. Então, ele vai encontrar essas discussões justamente aqui. Então, ele tinha medo de alguém antecipar suas concepções e ele pediu, então, um certo sigilo em relação a isso.
E aí, né, ele começa a ler tudo que o Rutherford já tinha publicado, estava desenvolvendo. Ele sabia muito sobre o Rutherford, começou a se interessar extremamente por ele. Além de reconhecer nele uma pessoa maravilhosa, ele começou a admirar fortemente o Rutherford. Eu me arrisco a dizer que ele passou a admirar muito mais o Rutherford do que o próprio Thomson. E ele tinha lido, então, todas as coisas que o Rutherford estava desenvolvendo para se adentrar, então, nessa temática. Em agosto, ele se casaria com a Margaret, então ele ia voltar para Copenhague. E aí ele disse para o Rutherford que estava terminando, então, assim, tudo aconteceu muito rápido. Né? Como a gente percebe, ele se deparou com esse artigo do Darwin Neto, já começou a se envolver com o modelo rutherfordiano, que ele não tinha se adentrado até então. E aqui, em seguidinho, em agosto, ele já disse que está terminando, e de fato termina, o conhecido Memorando de Rutherford, né, que é um manuscrito importantíssimo para a história, inclusive da velha mecânica quântica, porque aqui, embora ele faça relações com a física clássica, a gente vê aqui a gênese do envolvimento dele com o próprio modelo de Rutherford. Então, a escrita é redigida em próprio punho, que o Bohr não gostava de fazer isso, mas como ele não estava lá em Copenhague, ele estava, entre aspas, mais sozinho, ele precisou redigir. Então, em agosto, já estava então finalizado esse memorando, que também se caracteriza como uma finalização do pós-doutorado dele, nessa segunda parte com o Rutherford. Então, esse documento é guardado até hoje, né? E aí está com a indicação manuscrita do próprio Bohr. Primeiro esboço das ideias contidas na memória sobre a constituição de átomos e moléculas, escrita para mostrar essas considerações ao professor Rutherford, junho e julho de 1912. Então, a gente vê, né, em pouquíssimo tempo, como aquela chama que o Bohr estava buscando, que ele não encontrou no seu envolvimento com Thomson, que ele não encontrou inicialmente com aquela técnica radioativa que ele estava desenvolvendo com o Rutherford, que ele vai encontrar aqui naquele artigo do Darwin, com as preocupações que ele vai apresentar com o próprio modelo de Rutherford, aquela chama necessária para que ele alavancasse e colocasse, de fato, toda a sua emoção naquilo que ele também estava desenvolvendo. Então, aqui esse memorando é muito importante, conhecido na história, porque ele vai trazer a preocupação com a estabilidade atômica do modelo de Rutherford, que justamente foi isso que afastou os outros estudiosos, os outros cientistas desse modelo. Por que ninguém falava do modelo de Rutherford? Justamente por essa questão da estabilidade, que é a preocupação que o Bohr vai trazer, com a física clássica ainda aqui, né? E vai, então, também apresentar vários outros pontos que vão estar presentes em duas partes da trilogia que ele vai apresentar posteriormente. Então, em síntese, ele termina o pós-doutorado, em agosto, já casado com a Margaret, volta para Copenhague, em que ele vai se tornar assistente do professor Knudsen. E aí, quando a gente pensa, nossa, se a gente fosse parar a história da ciência aqui, né, que pena, uma interação que estava começando tão positiva, será que esse distanciamento vai afastar os dois? Mas, na verdade, não. Essa interação ela estava apenas começando, tanto que o Bohr ele vai pedir um tempo para o Knudsen, ele vai dizer, olha, eu estou precisando trabalhar com umas ideias, que era justamente a continuação do memorando de Rutherford. Então, ele vai para o campo por um tempo, justamente para desenvolver a sua pesquisa, pega uma licença desse cargo de assistente e vai, então, se adentrar no modelo rutherfordiano. E, como a gente sabe, isso vai depois desencadear na trilogia, na famosa trilogia que ele vai apresentar. Então, positivamente, eu acho essa citação muito bonita para a gente conseguir compreender que aspectos humanos são esses da ciência. Então, todas essas influências que eu estou chamando a atenção aqui, elas não são somente aleatórias ou simplórias, elas foram impactantes no próprio desenvolvimento do conhecimento científico que o Bohr vai desenvolver. Então, foram todas essas relações que ele estabeleceu, todo esse contexto que ele viveu, que influenciou o que hoje a gente conhece como um marco muito importante na velha mecânica quântica, que é a trilogia. E aí eu trago essa citação que eu acho muito importante para a gente trazer à tona esse lado poético da ciência também, mas não só da ciência, como da próprio ser humano, e a ciência é produzida por pessoas. No interminável diálogo interior, em meio a incontáveis suposições, comparações, combinações e associações que funcionam sem parar na mente, uma chama às vezes rasga a escuridão, iluminando de repente a paisagem com uma luz ofuscante que é aterrorizante, mais forte que mil sóis. E aqui a gente vê o quanto o Bohr estava precisando rasgar essa escuridão, trazer à tona algo, essa chama que iluminasse, e ele encontrou isso justamente aqui com seu envolvimento no modelo de Rutherford. Então, o resultado, como eu disse, é a trilogia.
importante documento fundamental para a velha mecânica quântica, que ele vai apresentar em 1913. Então, está tudo muito rápido. A gente percebe que é tudo muito rápido nesse envolvimento do Bohr com o modelo de Rutherford. Então, as duas segundas partes, essencialmente, elas foram trabalhadas lá naquela memória. Mas a parte 1, ele traz elementos completamente novos e cruciais, que vão ser fundamentais, como as séries, que ele vai trazer aqui as séries. E ele vai apresentar fundamentos do seu modelo à luz, do quanto de ação de Planck, que lá na memória não fica explicitado se ele já fazia menção a isso ou não, porque tem uma folha que está perdida, e nessa folha perdida pode ser que ele tivesse dado algum indicativo disso, mas tudo indica que não. É aqui que ele vai trazer justamente, né, o quanto de ação do Planck e vai impor, então, condições para o modelo de Rutherford. E aqui eu trago essa interação entre eles, inclusive com Darwin. Então, isso é uma outra coisa. O Bohr não conseguiu estabelecer uma amizade forte quando ele estava em Cambridge, mas isso, ele já cria logo de antemão essa amizade com Darwin, neto, inclusive. Então, aqui tem interações do Bohr, do Rutherford, do Darwin, inclusive do Bohr com a própria esposa do Rutherford. Então, foram vínculos criados e que se mantiveram ao longo de toda a vida dele. Então, quando a gente pensa, né, em como evidenciar a ciência como uma atividade humana, que a gente tem um exemplo de como a gente pode fazer isso. Então, esse episódio envolvendo o Thomson e o Rutherford, trazendo uma breve descrição, inclusive, de todo aquele apoio familiar que ele recebeu, isso pode aproximar os estudantes da ciência, inclusive a própria população em geral, quando elas tomam conhecimento de que essas relações, elas não ocorrem somente com pessoas, assim, entre aspas, que são consideradas comuns, porque o cientista ele é muito isolado, ele é muito diferenciado. Não, ele também é um ser humano que também está aberto a receber essas influências e sofrer determinadas questões aí por personalidades, por vínculos afetivos que se estabelecem ou não. E trazendo um pouquinho para o contexto que a gente vive, desse negacionismo científico, essa espantosa falta de humanidade que nós vimos durante a pandemia, em que vidas estavam sendo ceifadas, inúmeras mortes, e a gente viu fortemente na comunidade em geral uma falta de humanidade em relação a isso. Talvez a gente tenha esse papel também no âmbito do ensino de ciências, em trabalhar na formação de professores, ou até na formação de estudantes, inclusive em nível básico, de aproximar essas pessoas da ciência, de entender a ciência, ela também é humana. Né, porque a gente precisa de mais essa humanização, não apenas na ciência, mas na comunidade como um todo. E aí trazer o legado pessoal, nem que seja um recorte específico da vida de um estudioso, pode contribuir e aproximar justamente o ensino dessas relações que existem na ciência. A ciência, ela é desenvolvida, ela é praticada por pessoas, e essas pessoas sofrem inúmeras influências. E aí eu finalizo também com essas duas citações que evidenciam a importância da gente pensar tudo isso para o ensino de ciências, fazendo um adendo ao ensino de ciências. Tal como as outras pessoas, os cientistas são impelidos por fortes emoções. Cada um deles tem uma personalidade, uma biografia que lhes são próprias. Cada um deles tem suas necessidades e seus interesses pessoais. Na ciência, como em outras atividades, a razão é exercida com emoção, e olha como a gente vê isso muito fortemente no Bohr. Em estados de espírito incontáveis, por temperamentos inumeráveis e em ambientes sociais em permanente mudança. A gente fica com isso, a importância de levar essas considerações e refletir sobre elas no ensino. E agradeço. Bom, professora, muito obrigada. A gente tem tempo para algumas perguntas. Só levantar a mão, eu levo o microfone. Levanta, Ju. Já volto. Então, boa tarde, Anabel. Boa tarde a todos. Sou a professora Juliana Furlani, eu sou aqui da Unifei. E quero agradecer a sua palestra, né? E ela realmente tocou, pelo menos a mim, do ponto de vista emocional. Fiquei muito emocionada com, né, algumas passagens que você contou aí para a gente, né? E eu achei muito, muito interessante. E aí a minha pergunta é, quando você, né, finalizar essa etapa, eu não sei exatamente, eu perdi o início da sua palestra, então eu não sei se é um trabalho que está em andamento, se você já teve alguma conclusão, mas eu fiquei imaginando aqui
que um produto, vamos dizer assim, né, para a educação básica, poderia, aí já estou dando sugestão aqui, né, não sei o que você já pensou, mas eu fiquei, na minha cabeça, à medida que você ia falando, para mim ia funcionando uma história em quadrinhos, assim, sabe, das cenas dele indo, dele vindo, dele escrevendo cartas, dele ditando cartas, né? Você já pensou em algum tipo de publicação de um paradidático para a gente poder usufruir, né, desse conhecimento? Obrigada. Agradeço a pergunta. Isso faz parte de um projeto de pesquisa que, no início, eu me adentrei, né? O objetivo primeiro era analisar os livros didáticos, como eles apresentavam o Bohr. E aí, nisso, eu disse, eu preciso dar uma relembrada no Bohr e vou me adentrar mais especificamente no desenvolvimento do modelo atômico dele. Aí desenvolvi um trabalho que trata bem dessa primeira parte da trilogia, em termos bastante conceituais, até matemáticos, para contextualizar todo esse desenvolvimento, inclusive dos cálculos, das influências que ele recebeu para desenvolver essa trilogia. E no decorrer dessa pesquisa que eu fui desenvolvendo, eu fui encontrando e me deparando, né, apesar de já conhecer o Bohr, a gente se depara sempre com novas coisas, e eu não imaginava dessas cartas que ele troca, de como é que se deu esse trâmite todo dele trabalhar com Thomson, com Rutherford, porque a gente não vê normalmente isso. Então, eu fui me encantando e fui cada vez mais vendo que dava para desenvolver mais e mais pesquisas. Então, o primeiro trabalho que eu desenvolvi, que foi publicado, tem esse caráter de trazer uma concepção epistemológica e filosófica do Bohr, de romper um pouco aquela visão empírico-indutivista, de quando ele se depara com a fórmula de Balmer, de ver as influências, inclusive, de outros estudiosos como o Nicholson, para o desenvolvimento da primeira parte da trilogia dele. E aí, depois, eu passei para especificamente essa interação que eles estabelecem, que surgiu um outro artigo que está publicado na Física na Escola, que é a base do seminário que eu estou dando hoje, então que eu viso trabalhar especificamente essa parte. Agora, eu desenvolvi um outro trabalho analisando a entrevista que ele deu 50 anos depois, porque também é um material riquíssimo, riquíssimo, é difícil, porque o Bohr, nessa entrevista, é uma entrevista dividida em 5 encontros. Então, ele faz um vai e vem das lembranças, porque, de fato, ocorreu 50 anos depois, ele faz um relembrar do contexto familiar, do contexto filosófico em algumas passagens, de como se deu esse pós-doutorado, mas, assim, a carreira do Bohr é gigantesca, então ele faz um relembrar de tudo. E aí eu fiz uma análise dessa entrevista em particular, pegando o relembrar dele, desse episódio em específico, ainda até a publicação da primeira parte da trilogia. Então, sempre pensando em implicações para o ensino. Só que agora, esse projeto ele vai fazer parte de um projeto mais amplo ainda, universal do CNPq, que a gente está trabalhando, o grupo Apeiron, do qual eu sou líder junto com o Peduz, e a gente está fazendo um vínculo com o Instituto Federal de Santa Catarina. E aí a gente vai estabelecer um vínculo com isso, em que lá vai se desenvolver um projeto em que algumas pessoas vão trabalhar desenvolvendo materiais especificamente de história voltados para o ensino, e um outro grupo trabalhando, pegando esse material, porque normalmente no ensino, embora, como o André falou ontem, nós já temos muito material, né, já temos, antigamente não se tinha, mas hoje nós já temos muito bons materiais sobre história da ciência para serem levados para o ensino. Ainda assim, é importante que esses materiais, sobretudo da divulgação científica, eles sejam pautados em uma historiografia contemporânea, com uma vigilância epistemológica e historiográfica muito grande. Então, como o projeto lá ele visa trabalhar a divulgação científica, então a gente vai desenvolver esses materiais no âmbito histórico, e um outro grupo, baseado nesse material histórico, vai desenvolver materiais de divulgação científica, mas é uma divulgação científica pensada não só no público em geral, mas é uma divulgação científica associada, por exemplo, à formação básica, porque naquela região em que o Instituto se encontra tem muitas escolas, né, de nível básico, então eles estão pensando em desenvolver também, nós estamos, né, esse projeto pensando nessas escolas locais, na formação de professores, então, e também transcendendo um pouco isso numa outra perspectiva de divulgação científica. Então, é uma divulgação científica para um público mais amplo e uma divulgação científica voltada especificamente para o âmbito acadêmico, mas não de sala de aula, na promoção de eventos, por exemplo, de palestras, de oficinas, nesse sentido. Então, já tem um caminho aí que vai envolver
particularmente, esses 2 primeiros trabalhos que eu mencionei não são parte desse projeto, mas esse da análise da entrevista já faz parte desse projeto universal do CNPq, e os que eu forem desenvolver a partir de então também vão fazer parte desse projeto, e aí a gente visa, né, chegar lá no nível básico e aproximar os estudantes e os professores também da rede, e os pesquisadores também, porque nós, enquanto pesquisadores, também precisamos nos aprofundar nessas questões, muitas vezes que passam desapercebidas, né? Então, é nesse sentido. Oi, obrigada pela palestra. Acho que foi todo mundo, né, ficou vidrado. É curioso como ouvir histórias, né, é uma coisa que nos instiga no geral, né, principalmente quando você destaca e explicita também essa dimensão subjetiva também, né. Eu fiz só um parênteses, eu fiz um pós-doc sobre a relação orientador-orientando, né. Eu sou Luciana da Unesp. E é muito curioso porque todos esses conflitos entre orientador e orientando eram dados que apareciam na Unicamp, na atualidade. Então daria quase que daria para olhar para essa história com essa perspectiva e pensar essa questão dos grupos de pesquisa, da relação. Acho que talvez até algumas pessoas se identificaram de viver situações parecidas com as que ele viveu, né? E como você falou, acho que cumpriu muito bem esse papel de humanizar. Eu fiquei só na dúvida, se você pudesse desenvolver um pouco mais. Você insistiu bastante na relação entre razão e emoção, né? Como essa dimensão subjetiva impacta no trabalho científico dele. Mas, em alguns momentos, parecia que esse impacto ele era quase que indireto, digamos, talvez em relação a posturas, né, ao fato dele ter buscado ler sobre os trabalhos do outro grupo. E eu fiquei pensando se realmente essa influência está mais no âmbito de atitudes que ele vai ter nessa dimensão ainda social, ou se ela chega a ter uma relação cognitiva também. Você acha que essas características subjetivas que você destacou impactaram no conhecimento produzido de forma mais direta? Obrigada pela pergunta. Isso é notório, assim, o quanto influenciou na própria construção do conhecimento científico. Então, vários fatores a gente vê que são permeados, que não necessariamente poderiam ter afetado ou afetam em menor medida o desenrolar do conhecimento que ele vai estabelecer. Mas essa questão da emoção, dele sentir que precisa ter aquela chama acesa para poder seguir, se dedicar como ele faz, isso está estritamente vinculado ao próprio conhecimento científico que ele vai estabelecer. Então, está fortemente ali, porque justamente ele vai desenvolver, por exemplo, lá com Thomson, ele termina o relatório daquela técnica do laboratório que ele estava desenvolvendo, aquela pesquisa do laboratório, então ele vai finalizar um relatório sobre aquilo, mas não tem ali toda essa chama necessária para que ele pudesse desenvolver o que ele vem desenvolver a seguir. Então, quando ele pega esse trabalho do Darwin e ele vê essa inconsistência matemática, ele diz, olha, eu vou trabalhar sobre isso, e em seguidinha a gente vê que tudo acontece muito rapidamente, e em seguida ele vai se encantar com o modelo de Rutherford, ele vai se encantar com a perspectiva que ele vê que isso pode trazer. E a gente vê, em retrospectiva, o quanto isso foi fundamental para o desenvolvimento que ele vai estabelecer depois, né, o modelo que se chama Rutherford-Bohr, enfim, depois a complementaridade e tudo mais. Então, a gente vê aí o quanto isso influenciou diretamente na construção do próprio conhecimento científico. Ele viu ali algo e ele se encantou, embora tenha outros fatores, como a questão do coleguismo, né, que ele foi muito bem recepcionado lá. Então, isso também auxiliou que ele... Mas, como a gente vê, quando ele entrou no laboratório do Rutherford, ele foi fazer um curso de técnica radioativa. E aí ele disse, olha, não estou feliz com isso, eu não vejo futuro nisso, eu acho que eu não vou conseguir produzir uma publicação sobre isso. Então, embora o ambiente influencie também nesse sentido, essa chama, essa emoção que eu chamei a atenção, ela está vinculada especificamente a esse aspecto do próprio conhecimento científico, da construção do próprio conhecimento científico, da entrega que ele dá e o quanto isso vai influenciar para ele desenvolver a teoria dele mesmo. Boa tarde. Em primeiro lugar, agradecer a Anabel pela apresentação. É muito importante a gente poder ver essa reconstrução tão detalhada e tão rica desse episódio. Normalmente, na física ou no ensino, a gente olha direto para o 1913 e acaba não reconstruindo, né, com tanta riqueza como tu fez. Então, muito obrigado pela apresentação.
E eu queria te fazer assim 2 perguntas, porque são textos que eu não conheço e queria entender um pouquinho melhor. O Max Hammer, por exemplo, quando fala dessa relação com o filósofo dinamarquês, que era amigo, né, o Hofding, ele fala muito da influência no princípio da complementariedade depois. E eu queria perguntar se tu notou nos textos já, de alguma forma, no modelo atômico, essas discussões filosóficas permeiam, e até também se... Porque uma coisa que a gente notou no grupo de pesquisa é que, no artigo de 1913, ele não traz discussões filosóficas. Mas, no discurso do Nobel, ele faz uma reflexão de que o modelo abdica da causalidade. E eu queria saber se, nesse teu processo de olhar para a Gênese, tem preocupações filosóficas lá, ou isso não aparece tão forte? Obrigada, Natan, pela questão. Isso é um ponto que segue no meu problema de pesquisa atual, na continuação dessa pesquisa, que eu estou analisando as diferentes influências desse período do Bohr em relação à literatura, que ele lê muito sobre literatura, que textos filosóficos ele lia, para poder entender a influência nesse período de desenvolvimento, sobretudo da trilogia. Então, pegando essa parte inicial e chegando até a publicação da trilogia. Esse artigo do Rolo é fundamental, mas, de fato, parte lá da influência na complementaridade. E o Bohr não deixa claro isso nas cartas. Então, o que se sabe é que o Hofding, por exemplo, que vai ter essa influência mais adiante na vida dele, estava permeando a casa dele desde que ele era criança. Então, ele ouvia, ele... de certa forma, estava influenciado nesse sentido. Mas, especificamente aqui, ele não deixa registrado isso. Lá na entrevista, quando ele começa a falar dessas questões filosóficas, fica muito intrucado. Então, assim, a entrevista é dividida em 5 partes. A última que ele deu foi um dia antes de falecer. Então, assim, a gente também, né, foi uma morte inesperada, mas ainda assim ele já estava no final da vida, e é um relembrar de muitos anos depois. Então, ele não deixa bem claro, né, essa influência nesse período em específico. Então, isso fica uma lacuna mesmo. Eu estou tentando buscar evidências, até porque não é só sobre essa questão filosófica, sobre o Hofding em particular, mas sobre a influência da literatura também, sobre ele, dessas outras partes, né, esses outros aspectos que ele lia muito, que, inclusive, nessas cartas que ele troca com a Margaret, eles fazem trocadilhos, assim, vamos ler tal obra literária juntos, e aí a gente para em tal página, tem essas coisas todas. Então, eu estou envolvida com isso, para ver o lado filosófico do Bohr, esse lado que ele vai para a literatura, dessa parte mais cultural dele, que pode ter influenciado também. Mas, especificamente, essa parte da filosofia, ele não deixa explicitado. Não que eu saiba, pelo menos, né? Quem sabe a gente busque outras fontes e reconheça isso. Oi, Anne, que delícia. Muito também reitero aqui como é bom ouvir histórias, né? Histórias bem contadas e tal, contextualizadas. Muito obrigada pela tua apresentação. Eu fiquei curiosa ali com um detalhe, né? Apareceu, claro, o neto do Darwin, aí na citação do Bohr estava entre parênteses, né? Neto do verdadeiro Darwin. A minha pergunta é se aquilo é do Bohr mesmo, ou se foi você que inseriu ali na citação. Obrigada, Maria Alice. É do Bohr mesmo. Então, ele vai falar para o Harold como se isso fosse algo também impactante. Olha, eu estou aqui diante do neto do verdadeiro Darwin. Então, foi ele mesmo que escreve em carta para o Harold, né? Era o falso Darwin. Era o falso. Mas só pegando um gancho, que eu não tem tempo para frisar tudo, né? Mas quando ele vai falar, por exemplo, com o Darwin Neto sobre essa inconsistência matemática que ele encontra, o Darwin Neto se mostra completamente aberto e diz, de fato, eu acho que tem lacunas no que eu desenvolvi, fica à vontade, vamos discutir, vamos conversar, e daí que também surge essa amizade que vai se perdurar ao longo do tempo. Então, ele foi muito aberto para, né, conversar com o Bohr e reconhecer que havia lacunas no que ele havia desenvolvido. Então, eu abri aqui a Wikipedia só para ver onde é que estava esse neto aí na árvore genealógica. E, curiosamente, a Wikipedia, em português, pelo menos, diz que ele, o Darwin falso aí, foi orientado pelo Bohr e pelo Rutherford. Mais adiante, daí um pouco, né? Deve ser depois, então, né? Depois. Deve ter mantido mesmo uma relação com eles. Quando o Bohr já parte do pós-doutorado, ele já finaliza aquela parte ali, depois ele vai interagir com o grupo novamente do Rutherford e tudo mais. Então, é um pouquinho mais adiante, mas, de fato, ele tem uma certa orientação, né, do próprio... Mas ele era matemático, né? Então, essa orientação não é necessariamente no desenvolvimento de uma tese, é uma orientação um pouco num outro sentido também, um pouco mais peculiar, é uma orientação... Da própria correção, né? Exatamente. Então, não necessariamente na pesquisa, assim, de doutorado que ele vai desenvolver. Legal.
Oi, parabéns, Anabel, pelo trabalho, obrigada pela apresentação. Eu queria fazer 2 perguntas que são mais de caráter metodológico, assim, de curiosidade de pesquisador da história da ciência para pesquisador de história da ciência, né? Eu queria saber onde você encontrou todas essas cartas, se é possível, né, você compartilhar com a gente. E aí eu queria saber também como você analisou elas no sentido de que elas provavelmente estavam em outra língua, né? E aí se você traduziu ou se leu, se apropriou do idioma, não sei, curiosidade mesmo, mas obrigada. Agradeço a pergunta. Então, tem as coleções do Bohr, em que reúnem praticamente todos os trabalhos que ele desenvolve. Se não me engano, é do Rosenfeld e do Nielsen, o volume 1, por exemplo, que é onde se encontra a maioria das cartas que eu estou analisando. Então, é um material que eu consegui, né? Eu acho que ele está disponível, dá para encontrar. São vários volumes, porque é uma coleção dos trabalhos desenvolvidos assim por etapas, por décadas, assim, em que eles vão evidenciar, vão trazer ali nessa coleção todos os trabalhos do Bohr. Então, é de fácil, não sei se é de fácil acesso, né? Não necessariamente está disponível, né? Dá para comprar, eu até vi, porque eu fiquei assim, quero comprar, mas é assim, R$1.000 e poucos, né? Tem que importar. Mas aí é toda uma coleção que envolve os trabalhos de Bohr, que evidenciam as cartas que ele troca, todas as cartas, não só com esses que eu mencionei, com Harald, com a Margaret, mas com outros estudiosos. Então é uma coleção bem extensa. E está em inglês, né? Então facilita, porque daí lá está tudo traduzido. Eles evidenciam, inclusive, a carta original em dinamarquês e a tradução que eles fazem. Então, é um material muito, muito rico. Inclusive, eu ainda não comecei, porque tem outras demandas aí, como eu disse, de analisar esses outros aspectos do Bohr, né? Mas eu quero também analisar essas cartas que ele troca com a Margaret, que também estão disponibilizadas lá. Então, assim, em termos do Bohr, embora essa coleção a gente consiga, assim, não disponibilizada facilmente, mas o restante do material dele está nos arquivos, Niels Bohr Archive, pode colocar lá na internet, lá vai ter disponível praticamente tudo que tu quiser do Bohr. Então, é muito fácil ter acesso às fontes primárias dele. Tá. Se puder só complementar a pergunta, acho que minha curiosidade era em relação às escolhas que você fez, né? Porque se esse material é um material tão vasto, você estava intencionalmente buscando essa dimensão subjetiva e por isso foi a escolha das cartas ou teve algum processo de seleção mais específico? Então, aí também entra essa questão que não só os cientistas sofrem influências, tem aspectos subjetivos, como a gente, enquanto pesquisador também, né, que somos humanos, e aí, na verdade, tudo isso surgiu com uma conversa que eu tive com o Peduzzi, em que a gente disse, vamos analisar os livros didáticos para ver como é que eles apresentam o modelo do Bohr, e eu disse, olha, a gente até pode fazer isso, mas antes eu vou me adentrar mais no Bohr, vou fazer um relembrar, porque eu estava muito envolvida com a história da eletricidade, então estava muito distante dessa parte da física, dessa velha mecânica quântica. E aí, quando eu comecei a ver o Bohr com uma atenção que eu nunca tinha dado antes, aí as coisas foram se abrindo. Então, assim, são problemas de pesquisa que vão surgindo a partir do momento que eu vou lendo. Então, eu vi, nossa, eu posso desenvolver muita coisa aqui. Eu preciso desenvolver um artigo histórico-epistemológico do desenvolvimento mesmo da primeira parte da trilogia, em termos matemáticos, termos conceituais, termos de natureza da ciência. Eu preciso trazer à tona essa relação que eu vi, que eu não conhecia, entre ele, o Thomson e o Rutherford. Eu preciso analisar as cartas que ele troca com a Margaret. Eu preciso analisar essa entrevista que ele deu. Então, o material é tão vasto, que às vezes tão vasto, que eu vou seguindo também por esse aspecto emotivo. Olha, agora eu vou fazer esse trabalho, e aí essa chama vai se acendendo, eu vou por aqui, vou por ali. Então é assim que eu vou caminhando também, porque eu me encantei vendo tudo isso do Bohr. Porque a gente pensa, já conhecemos o Bohr é tão conhecido, tão falado, o modelo atômico, todo mundo sabe. E aí quando a gente vai esmiuçar, não só com o Bohr, né? Eu acho que isso acontece em vários episódios da história da ciência. Quando a gente pensa que já fez muita coisa sobre ele, a gente vê que pode sempre trazer mais coisas à tona. E isso é uma das coisas fascinantes da história, que ela nos permite se encantar com ela cada vez que a gente se debruça e se vai especificando cada vez mais aquilo que a gente está buscando compreender, entender. E é assim. Bom, mais alguma questão? E esse material está em que língua? Está em inglês? Como? Não entendi, desculpa. Esse material que você falou que acessou, né, que a professora perguntou,
Em que língua que ele está? Que livro? Que língua? Ai, que língua? Está em inglês. Está em inglês. Está em inglês, mas todas as cartas lá estão em dinamarquês também. Então, e inclusive tem os artigos, tem alguns artigos que o Bohr escreve que estão em dinamarquês também, mas tem a tradução deles. Então, tu tem acesso a eles de forma na língua inglesa. Bom, gente, mais alguma questão que a gente está entrando? Perfeito. Oi, professora, obrigada pela palestra, foi ótima. Ainda tocando nessa questão da subjetividade, o autor, né, que eu pesquisei na minha tese, em determinado momento ele desenvolve alguns estudos falando sobre emoções e linguagens, né, o Humberto Maturana, e ele normalmente é tratado de forma bastante assim, rechaçado, principalmente por trazer muito esse debate, né, da questão da subjetividade, para pensar a ciência, né? E considerando a ênfase, né, que a professora colocou nesses aspectos, o quanto essa troca das cartas, o quanto isso foi impactante para a produção científica dele, eu te pergunto, né, a gente está no encontro de História e Filosofia da Ciência, então a gente já tem bem estabelecido a importância, a relevância e os estudos da história da ciência, da filosofia da ciência, da sociologia da ciência. Aonde é que cabem esses aspectos subjetivos para que a gente dê relevância a eles, sei lá, no campo da psicologia da ciência? Estamos ainda por abrir essa frente que a gente não tem, porque não sei se cabe ou não dentro, né, da história da filosofia, da sociologia da ciência. Onde é que cabe a gente abordar esses aspectos da subjetividade, o impacto que isso tem na produção né, acadêmico-científica, ou se não cabe ainda, enfim, e de forma que a gente possa dar consistência e validade a isso, né, para que não seja uma opinião, falar, eu li as cartas e coloquei, foi muito importante ele ter trocado cartas com a esposa, e mesmo que ela não tenha dado um apoio conceitual, foi um apoio moral, emotivo, e isso não ser tratado como uma forma, mas é você que está dizendo, é a sua opinião, e não ter tanta validade como a gente vê nas outras frentes, né? Na história, na filosofia, na sociologia da ciência. Talvez tenhamos que pensar numa psicologia da ciência, não sei. Agradeço a questão, a pergunta. Então, eu não conheço, né, o autor que tu referiu, o Maturana, não tenho conhecimento sobre ele, mas então eu vou separar em duas partes da minha fala. Nessa questão de ser rechaçado, eu vou trazer o Kuhn, que o Kuhn também foi rechaçado. Ele diz: por que esses elementos subjetivos pertencentes à ciência são vistos com, assim, estou parafraseando ele, são vistos com maus olhos? Por que não se considera isso como parte essencial da própria ciência? Então, ele traz isso à tona, e isso é um impacto fundamental para a gente repensar a própria função que a história nos traz, uma história refletida, uma história pensada. Então, é nesse sentido que eu digo que esses aspectos subjetivos, eles cabem na própria história, porque quando a gente vai analisar como a ciência se desenvolve historicamente, esses elementos vão estar lá. Esses elementos estão presentes na própria história da ciência. A gente pode enaltecê-los ou não, a gente pode negligenciar eles ou não, mas eles estão lá. Então, como tu disse, da Margaret, ela não teve, será que foi só uma opinião? Não, porque justamente o próprio Bohr ali, ele está dizendo o quanto ela teve um papel fundamental na constituição dele, né? Então, ali a gente vai encontrar, e isso é história, isso é ciência. Então, não sei se a gente precisa pensar especificamente nessa separação. Então, agora a gente precisa trazer mais essa questão, porque a gente já vai conseguir evidenciar isso, talvez não a contento como numa área da psicologia mais centrada conseguiria, mas é pertencente à história, né? Então, está ali presente. Assim como uma história tem aspectos conceituais, ela tem aspectos subjetivos. Isso é um fato. O Kuhn já chamava muita atenção para isso. Por que a gente negligencia esses aspectos que fazem parte da ciência? Se a ciência é desenvolvida assim, se esses elementos estão presentes, por que a gente negligencia? Muitas vezes os próprios estudiosos fazem isso, porque a gente vai pegar um material e ali não vai estar explicitado essas subjetividades, esses elementos de influência que ele sofreu e tudo mais. Por quê? Porque o próprio estudioso também faz uma reconstrução daquilo que ele está desenvolvendo. Mas existem casos particulares em que isso é mais aberto e a gente pode trazer à tona para o ensino. Então, eu acho que é pertencente a isso, né? Já faz parte da própria história da ciência esses elementos. Agora, fazendo um adendo, eu não tenho conhecimento específico. Eu gosto muito do Kuhn, tá? Eu estou repensando muito o Kuhn nos últimos tempos. É um outro projeto de pesquisa que eu tenho, que é o Kuhn. E, recentemente, saiu em português o livro
que traz as últimas publicações que ele ia desenvolver antes de falecer. Então, antes de falecer, ele estava desenvolvendo um livro, e esse livro ia conter 3 capítulos, e agora a gente tem uma versão disso em português. Em 2022 saiu publicado em inglês, né? Então, são escritos inéditos do Kuhn, né, que a gente vai poder se debruçar, e em 2024 agora saiu publicado para o português. E lá no primeiro capítulo ele faz um resgate histórico do Aristóteles, do Volta, eu não sei se é do Planck agora, porque eu estou me adentrando nisso, eu estou com o Bohr, né? Então, vai ficar lá guardadinho, mas eu vou me adentrar isso. E tem uma das ideias do Kuhn nesse livro, que ele não chega a desenvolver a contento, porque não deu tempo devido à morte dele, é trabalhar justamente com essa questão da psicanálise, da psicologia, no âmbito da história da ciência. Então, teria que ver bem direitinho como é que ele estava pensando tudo isso, até uma surpresa para quem estuda o Kuhn, ver que ele vai se preocupar com isso, embora ele não tenha tempo de desenvolver essas ideias, ele deixa mais ou menos nas entrelinhas o que ele estava pensando em desenvolver. Então, aí a gente também pode ver um caminho, talvez, para pensar nessas questões à luz, por exemplo, do Kuhn, que já foi tão discutido, tão debatido, quando a gente pensa que a gente já sabe tudo sobre ele, né? Existem mais materiais que a gente pode estar analisando. Bom, gente, muito obrigada. Deixa eu subir aqui do lado da professora. Licença. Professora, obrigada de novo pela fala. Agradeço também, agradeço a todos. Muitíssimo obrigada.